Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente. Estamos aqui com mais um Papo de Negócio e Franquia. E mais uma vez nós vamos nos aprofundar no mundo jurídico do franchising. Nós já tivemos aqui dois grandes advogados, o Fernando Fernandes, que você conhece muito, e o Dr. Sidney Amendoeira. E foi espetacular o programa. O pessoal gostou tanto que até pediu que a gente trouxesse mais advogados, porque tem visões diferentes, tem assuntos diferentes. E eu estou trazendo aqui duas das arquitetas desse edifício chamado franchising, que ajudaram a construir o franchising no Brasil. Olha que importância que vocês têm. Responsabilidade. Participaram lá atrás dos primórdios, né? E eu vou querer que vocês falem um pouquinho, primeiro, de como vocês entraram no franchising e abraçaram essa causa e ajudaram, e fala principalmente dos feitos que vocês fizeram até hoje aí, batalhando aí por um franchising melhor, que o Brasil é um expoente por causa de pessoas como vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, doutora Luciana Morse e doutora Andréa Oricchio. Vamos lá. Fala um pouquinho primeiro aí. Bom, aí eu estou naquele momento em que eu falo assim para as pessoas, eu estou nesse mercado há 30 anos. Eu também, é uma merda. E aí as pessoas olham para a gente e falam, né? Você já devia estar aposentado. Tempo, exatamente. E aí, e é a pura verdade, Déia. Você lembra que uma vez, quando nós nos conhecemos num curso desses, né? Mas isso é um orgulho, né? Lá atrás, a gente com 20 e poucos anos, né? Então, o tempo passa rápido, não é que passou tanto tempo. O tempo passa rápido, é isso. E aí, como eu, na verdade, comecei primeiro, né? Que a minha amiga desse curso, eu estava dando o curso, entendeu? O pior é isso. Isso foi em 88. 88, exatamente. Nossa, 88, exatamente. Em 87, quer dizer, que coisa. Onde que era esse curso? Era na BF ou no Clube Nacional? Era no Clube Nacional. Clube Nacional. Era no Clube Nacional. Exato. Lá em Genópolis? Genópolis, na Rua Eu Angatuba. me lembro, eu acho que eu fui lá. Angatuba. Acho que eu fui nesse curso. Você vê que Deve ter ido, porque a gente ficava procurando informação. Exatamente. Né? Era formação naquela época. E naquela época era assim, você falava, eu sempre costumo contar essa história, que uma vez eu fui convidada pela Associação de Lojistas, lá de... como é que chama ali do lado? Não é Juazeiro, só que do outro lado do rio é Petrolina. Isso. Então, eles têm uma rixa, então eu já não lembro bem exatamente qual das duas associações me convidou. Eu sei que era a inauguração do shopping de Petrolina. E quando eu fui pro almoço em Petrolina, nesse shopping que hoje já tá velho, cheguei lá, era um restaurante chinês, e eu perguntei, o restaurante ótimo, delicioso, e eu perguntei pro proprietário, falei, é franquia? Ele falou, não, é chinês. Ele não tinha ideia do que era. Então, o grau de conhecimento do assunto, da época, era esse. Não é? E aí as coisas foram evoluindo. Mas você entrou direto no mundo do franchising? Na verdade, eu entrei no mundo do franchising, a primeira vez que eu ouvi falar em franquia foi pelo meu professor, do Fábio Conder Comparato, que era meu professor de Direito Comercial na São Francisco, no 5º ano. E eu amava o Fábio, ele é um cara inteligentíssimo, está vivo, ainda bem. E no 2º semestre do último ano, eu fazia Direito Empresarial, escolhi Direito Empresarial, eu tive aula com ele e o tema era franquia. Aí foi quando eu comecei, foi a primeira vez em que eu realmente ouvi falar em franchising. E aí eu era muito amiga do Marcelo Scherto, já nessa época. Que estava começando. Que estava começando, e aí ele começou a me falar do tema, e fui falando, me interessei, comecei. E aí ele naquela ocasião, assim como você, tinha consultoria que só atendia franqueadores, né? E eu comecei, a verdade, atendendo franqueados. E aí fui pegando a mão, começa a vida aí, você acaba, não tem sentido atender só franqueado, nem só franqueador, no momento, né, assim, então, de formação ainda. Formação e tudo mais. E aí, nessa ocasião, isso, anos 80 ainda, né? Ainda. Eu entrei na vida associativa, comecei
a frequentar a associação de franchising, e daí conheci você. E aí foi bom. E aí foi. E aí comecei. Depois fui diretora jurídica da BF por duas vezes. E chegou a... E justamente na época da lei. Exatamente, né? Eu era diretora jurídica e que fui fazer aquela função. 94, fui para Brasília, fui voltar. Desde 91 eu era. Então eu acompanhei todos os projetos. Sabia que a gente não presta atenção nas coisas, eu sempre vejo a lei, mas nunca olhei, aí essa semana a gente estava olhando quem assinou debaixo lá do deputado. Itamar. A lei debaixo do Itamar é o candidato aí à presidência lá, o Ciro. Era? Gomes. Nem eu não sei disso. Aí eu olhei e falei, Ciro Nogueira Gomes. Nossa, eu lembro disso. Eu juro que eu nunca tinha prestado atenção. Ele era ministro, acho que, do comércio na época. Por isso que ele assinou junto. Entendi. Mas vamos falar um pouquinho aqui da Andréa, que também tem muita história. Olá. Juntos, né? Começamos todos juntos. Como é que você começou? Eu fiz uma trajetória um pouquinho diferente da Luciana, na mesma época. Eu ainda era estagiária, a Lu tinha acabado de se formar, né? A gente tem pouca diferença aí de tempo de formada. E eu já trabalhava, eu estagiava, estava num grande escritório, Pinheiro Neto, e eu sempre gostei de matérias diferentes, né? E até quando eu entrei no escritório, me selecionaram para a área de tecnologia, informática, e eu sempre gostei realmente desse direito menos clássico. De estudo, de inovação, de tecnologia, e o Pinheiro Neto tinha essa grande possibilidade, né, de trazer negócios inovadores. A gente estava numa época, estamos falando 84, 85, eu me lembro que eu mercado fui fazer fechado. uma parceria lá com o Pinheiro, né, que eu trazia muita marca internacional. Não, e acho que era externa. Era Esther Tônio. Nossa! Lá até hoje. Eu fiz uma parceria com o Pinheiro Neto e ela realmente... Estávamos lá desenvolvendo. O doutor Pinheiro chegou para mim um dia e falou assim, poxa, a gente queria entrar em novas áreas. E você já trabalha com tecnologia, você não quer estudar essa área nova que está aparecendo por aí, muita gente, inovação, o mercado vai abrir, as marcas internacionais vão chegar, a gente tem que estar preparado. E eu mergulhei com tudo. E fui fazer curso, fui me informar e a primeira pessoa, né, que eu encontrei foi a Luciana, nesse curso. Olha, e aquilo me encantou a matéria, me encantou o desafio, me encantou a falta de informação. Realmente a gente não tinha informação. E a gente acabou fomentando, você principalmente, Paulo, né, puxando todo mundo para descobrir, para essas descobertas. Fomos em missões comerciais, Paulo foi um desbravador do mercado internacional desde aquela época. Fizemos missão junto com o consulado americano para trazer marcas internacionais, mas também trazer informação. A gente precisava muito trazer informação e levar esse mercado brasileiro, né, tão exponencial. Então, desde lá, a gente, né, o bichinho pica a gente e a gente não larga mais, né? Eu estava lembrando de um caso, você falou, né, em defender franqueado, e naquela época, como estava tudo muito novo, já tinha alguns atritos, muitas redes se formaram a partir de franqueados que aproveitaram, e eu me lembrei do caso da DataPro. Sem dúvida, da DataPro. Icônica mesmo. Que acabou abrindo, né, para uma dissidência, né? Que virou a Bitcompany. Que virou a Bitcompany. Meus clientes queridos. Até hoje. Anos e anos, né? Depois eles foram comprados, né? Foram comprados pelo Carlos Martins. Exatamente. Então agora estão lá no da grupo. holding. Aliás, muitas redes se formaram a partir disso, né? De dissidências, de franqueadores que não estavam muito preparados. Boticário, que depois veio Clorofila, que era depois Aqua de Fiore. Exatamente, Bete Pimenta, com a Cheiro. Exatamente, foi. Agora, com vocês que viram tanto tempo de franquia, desenvolvimento no Brasil, a gente está passando uma época com muitas inovações tecnológicas, muita concorrência. Como é que vocês veem a franquia hoje como sistema de crescimento e distribuição de produtos ou serviços
em relação àquela época, que lógico, a franquia teve um boom espetacular, mas amadureceu e como tudo, né, hoje está sofrendo, está tentando achar o seu caminho futuro, porque existem diversos outros canais que hoje estão competindo com a franquia ou forçando o sistema de franquia a se modernizar, Reinventar. se reinventar. A gente nota isso, que não está tão fácil, tem que ser mais flexível, mais aberto, tem que desengessar, e o sistema, ele é um sistema rígido, exatamente para manter padrão. Eu tenho uma opinião, e de novo, eu venho da área de tecnologia, a gente tem que admitir essas inovações. É impossível a gente achar que vai passar anos restrito a uma forma de trabalho, de atuação, de operação. A gente tem que se inovar, todos, em todas as áreas, em todos os segmentos, tem que inovar. Se a gente não inova, a concorrência obriga a gente a se inovar. Então, o próprio mercado exige essa inovação. E com o mercado de franquia não foi diferente. Seja pelo avanço da tecnologia, do digital, da nuvem, né? Eu falo que a gente está espalhado por todos os lugares que não sejam físicos. Hoje, achar que uma franquia tradicional, que se originou, enfim, do modelo loja de shopping, vai perpetuar, realmente não admitir que as coisas evoluíram e o próprio sistema de franchising também evoluiu. Hoje, o sistema de franchising não é você permitir a abertura de lojas só em shopping. Não. Existem várias tem que integrar oportunidades. Com os outros canais. É uma integração de canal, é uma evolução de sistema, e isso não quer dizer que eu perco o padrão. O que eu quero dizer é que continua sendo um sistema de operação padronizada. Se adequando... Mas se adequando a uma realidade mais digital e não tão física como a gente estava acostumado. Exatamente, é a grande tendência do mercado. Né? Não existe mais como você ignorar que o consumidor que compra na loja, compra na internet... E ele quer trocar, ele quer compra trocar, num lugar, ele, quer trocar no outro. Ele viaja e ele... Isso. Tudo é muito fluido. Isso. Não é? E o grande desafio dos franqueadores é, primeiro, encontrar franqueados que entendam isto, essa nova realidade. Não na prática, o franqueador pode estar muito evoluído, mas o público-alvo não está ainda. Isso é importante. Exato. Ele tem que vender isso para a rede e de uma maneira que o pessoal veja que se não fizer isso... Senão, se o cara ficar discutindo o território dele, se ele ficar lá com o franqueador, discutindo em contrato, eu quero que meu território físico delimitado para minha loja, que dentro desse território você não vai colocar nada aqui. Quer dizer, não é essa pessoa com quem a gente quer negociar. Né? Com quem o franqueador quer fazer uma parceria. E a franquia continua sendo um canal de distribuição. Né? De novo, ela é uma ponte entre o consumidor final e o distribuidor, o fabricante, enfim, o criador daquele produto ou serviço. Então, quem está no meio do caminho, que é este franqueado que faz essa interface, tem que estar atualizado para este mercado que se criou. Né? Existe uma nova, eu digo, não é nem um novo consumidor, é uma nova sociedade. A gente que tem filho em idade adolescente, pós-adolescente, os jovens de 20 e 30 anos, é uma outra sociedade. Eles interagem com o consumo de uma forma completamente diferente. É o conceito, inclusive, de plataforma. Né? Isso. Então, é um novo... é o tema, inclusive, hoje, do evento... da Bittencourt, que falando sobre exatamente as plataformas exponenciais, o crescimento das redes dessa nova forma. Exato, né? porque é uma nova forma de se comunicar com o mercado consumidor. E o franchising tem que estar nesse alinhamento. Inclusive, outra coisa que a gente tem notado é que muitas empresas elas acabam tendo dificuldade de crescer com o sistema de franquia, porque não é fácil você fazer o franqueado se dedicar, fazer uma operação adequada. E aí eu tenho notado muitas empresas começam a buscar modelos alternativos. Tá? O modelo que o Outback tem usado no Brasil é um que está chamando muita atenção, onde a empresa ela absorve praticamente toda a operação do back-office, né, financeiro, contratação, marketing, e deixa para o operador, que eles não chamam de franqueado, que
que é um sócio operador, só a operação do restaurante. Propriamente dita, né? Propriamente dita. O Coco Bambu já faz um pouco diferente, ele não quis fazer franquia, ele faz joint ventures com sócios, operadores que vão trabalhar nesse mercado. E, quer dizer, são exemplos que a gente nota que para ter mais controle do negócio, muitas vezes o franchising dificulta, né? Você fazer a franquia. Desculpa, talvez o que a gente, de novo, acabe limitando a atuação do franchising é que todo modelo de atuação em rede é sob o modelo de franquia. Não necessariamente. Não necessariamente. Nem todo mundo que está, o Outback é um deles, em modelo padronizado, trabalhando em rede, necessariamente tem na ponta um franqueado. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para outros modelos de negócio, sejam comerciais, sejam societários, sejam de parceria. De novo, a gente tem que ter criatividade para alcançar o negócio e não a franquia alcançar o negócio. É o contrário, é o negócio alcançar a franquia. Se o nosso negócio tem um modelo que dentro da legislação brasileira é entendido como um modelo de franquia, eu não posso fazer o contrário. E aí, às vezes, as pessoas acham que estão desvirtuando o sistema de franquia, quando, na verdade, nem franquia é. Mas, na verdade, eu tenho a seguinte opinião. Por exemplo, em qualquer empresa em que a franqueadora participa, né, ela nunca participa propriamente com a empresa franqueadora. Né? Via de regra, acaba se formando novas sociedades em que os sócios da franqueadora passam a ser sócios desse grupo investidor, ou enfim. O Habib's fez muito isso, ele cresceu com sociedades, mas ele manteve a figura da franquia, só que ele é sócio da franqueada, de diversos da empresa franqueada. Então, e isso é interessante porque você, de certa maneira, consegue, com o contrato de franquia, segurar o formato do modelo do negócio. Modelo, o padrão. Né? Não importa quem esteja do outro lado, inclusive, você pode estar dos dois lados. Você facilita a expansão e tem mais força. Claro. E por isso que o mercado de franquia criou essas figuras que não existem em outros. Uma coisa não exclui a outra, isso que eu quero dizer. Né? Ao contrário, a franquia serve para, vamos dizer, de certa maneira, não deixar que a regra seja perdida. Não é? Vire uma discussão de sócios. Sem dúvida. E por isso que o mercado criou essa figura do sócio operador e do sócio investidor, para acomodar os papéis. Que mais do que nunca a gente vê que ter dinheiro não é mais essencial. Pois é. Lógico, exatamente. O mais difícil hoje não é, de jeito algum, encontrar o grupo de investidores. O mais difícil é encontrar quem opere. Quem opere bem. Quem opere bem, né? Quem opere de qualquer jeito. Adequadamente. E falando na nova lei de franquia, eu soube, né, que está para sair em breve. Vocês acompanharam o que passou? Poderíamos colocar aqui um pouco melhor o que vai acontecer nos próximos meses, se Deus quiser, depois de 15 anos. Mas em essência, não há nenhuma mudança substancial, significativa. Em essência, ou seja, aperfeiçoou-se de alguma maneira a relação de informações que o franqueador tem que dar para o franqueado na circular de oferta de franquia, mas em essência continua tudo igual. Ou seja, a circular de oferta obrigatoriamente entregue com certa antecedência, o contrato dentro da circular, transparência o máximo possível. Porque a gente tem que lembrar, gente, que quando a lei de franquia foi feita, ela foi feita em 91, 92, 93, foi promulgada em 94. Porque houve antes uma série de discussões e tudo mais. Então a gente não tinha hoje, né, essa visão que todo mundo tem do mercado. Por exemplo, então quando a lei fala em o franqueador tem que apresentar balanços dos últimos 2 exercícios para o franqueado. Hoje em dia nós sabemos que o franqueado quer saber é da solidez econômica do franqueador e, vamos dizer assim, se fosse mostrar balanço, para ele entender o que ele viveria. Né, a situação financeira de uma empresa franqueada. E a lei não atinge de forma alguma esse objetivo. Porque hoje, quando um franqueado recebe o balanço da franqueadora... Ele nem sabe ler aquele balanço. E aquilo para ele não vai adiantar nada, mesmo que ele saiba. Aquilo principalmente porque a orientação que a gente dá é de as pessoas separarem, né, a pessoa jurídica franqueadora da pessoa jurídica operacional que já tinha um negócio velho funcionando que foi multiplicado via franquia.
Então, via de regra, as empresas franqueadoras do mercado hoje são novas. Eles têm pouca história. É só um exemplo de que, na verdade, a circular de oferta ainda não continuará não atingindo 100% o objetivo. Entretanto, com as informações muito mais acessíveis, hoje as pessoas digitam o CNPJ da franqueadora, ela tem acesso ao site do INPI para checar a marca em que situação está. Ela tem acesso aos sites de Tribunal de Justiça para ver as ações judiciais em que a franqueadora está envolvida. Ela tem acesso, com o CPF do sócio, ela tem acesso a todas as empresas das quais esse sujeito um dia foi sócio. Exatamente, alguma... Agora, mas esse é o candidato mas que a gente gostaria que aparecesse ideal, para os né? nossos clientes. Esse é o candidato ideal, que a gente percebe. não... Assim, se é um empresário bem preparado, ele dispensa até as informações da COF, porque ele já obteve antes, como você falou, ele já fez a lição de casa, e o que ele quer é aquilo que não está escrito necessariamente na circular de oferta de franquia. Mas o que a gente tem visto é que como o mercado amadureceu nesses últimos anos, são 30 anos de história, o mercado amadureceu muito. O que está acontecendo? Cada vez mais, e não é só no Brasil, todos os mercados de franquia maduros, cada vez é mais difícil um novo franqueador entrar e sobreviver no mercado como franqueador. E isso a lei não protege, porque muitas vezes ela permite que o cara venda a franquia até sem ter unidades, pilotos, sem ter tido um teste mais rigoroso, entendeu? Então, eu não sei, né? Parece que na nova lei tinha essa premissa, né, de fazer com que o franqueador operasse ou no Brasil ou lá fora. Na minha visão, é uma disposição mas nem isso também não que resolve. não adianta nada. Porque o que aconteceu? Para vocês terem uma ideia, na ocasião em que esse projeto estava lá atrás, ainda no Ministério do Desenvolvimento, sendo discutido ainda como um projeto do governo, apresentado pela Casa Civil, não é? Eu tive a oportunidade de sentar com o pessoal do Ministério da Fazenda, que se opôs veementemente a essa mudança. Com o seguinte argumento, ou seja, a mudança que eu digo é você exigir que a experiência prévia, 2 anos de mercado, ou o que quer que seja. Operação de uma loja própria. O que o Ministério da Fazenda alegava, e tem sua lógica, é o seguinte, isso é anticoncorrencial. Isso vai contra a livre concorrência. Porque se você diz para a pessoa que o franqueador, ele é objeto, na circular ele diz, olha, eu comecei ontem, eu não tenho nenhuma unidade física, você quer comprar mesmo assim? E o franqueado diz quero, é uma liberdade que ele tem. Nossa, isso né? É verdade. Então, o Ministério da Fazenda, veementemente, naquela ocasião, e por isso empacou muito tempo, porque eles vetaram, isso foi vetado literalmente. E eu ainda fui lá tentar, como membro do grupo, para tentar minimizar. Mas no fim eles me convenceram. Então, Mas, de novo, a gente quer impor na lei, na legislação, uma obrigação que é da sociedade, que é o acesso à informação. E eu acho que nessa parte, a ABF, por exemplo, cumpre muito bem o seu papel. Né, de disponibilizar curso, informação, conhecimento, eventos, enfim, material. É um trabalho de ABF, Associação Brasileira de Franchising. É um trabalho de realmente disseminar a cultura do franchising. As boas práticas. Porque também não adianta você dar uma COF, uma circular de oferta de franquia completa, para alguém que não tem conhecimento do mercado. Ele até pode ser levado, infelizmente, ainda a erro, porque a COF encanta, a circular de oferta de franquia encanta, o mercado encanta, e eu acho que o grande sucesso da expansão das franquias no Brasil é também o maior desafio, que é a chancela de sucesso simplesmente ser franqueador. Então, o fato de uma empresa optar pelo sistema de franquia vem com a pecha de que é sucesso garantido. E não é. Né? Acho que nessa linha que a Luciana está falando, tem muitas empresas que têm 30, 40, 50, 60 anos de mercado, mas nunca franqueou. E a franquia é um outro produto. E tem a outra, que é uma empresa estrangeira com vasta experiência, que vem para o Brasil como sua cliente, e você não pode colocar a pessoa para vender franquia porque ela não tem experiência, não tem uma loja piloto operando por 2 anos. Não, mas aí na época que se discutia, se tivesse lá fora, valia. Mas enfim, não é isso, mas enfim, no fundo,
Então a nova lei ela veio só aprimorar Sim. o que tem hoje, Mas o em importante. Não tem grandes mudanças. Eu acho que vem também tirar enfim, concluir uma questão que faz tempo que a gente discute, que é a questão da relação de trabalho. Já se franquia dizia, pública. exato, que não tem relação de emprego, a relação de franqueador e franqueado eminentemente é uma relação comercial, mas ainda assim existem tentativas de caracterizar vínculo e a lei tenta, mais uma vez, garantir que não há essa vinculação. A mesma coisa em relação de consumo, né? Também é outra pecha do mercado. Eu vou comprar uma franquia, vou vender uma franquia. Não, a gente não compra e vende franquia. É uma expressão do mercado, mas não é um produto. E com isso se criou essa possibilidade, é uma relação de consumo, vou devolver a franquia. Não é assim que Longe funciona. disso. Né? Então, não é uma relação de consumo. Não estava o franqueado protegido, né, pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, ele não é um consumidor de franquia, e eu acho que isso tem que estar claro, e a lei, os projetos de lei querem garantir isso, mas, de novo, dentro de uma relação saudável. A gente está falando de gente que está fazendo um trabalho sério. Né? Lógico. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte internacional que a gente tem trabalhado muito já há anos aí, trazendo franquias aqui para o Brasil. E, logicamente, não é fácil a implementação, mas o que está acontecendo agora é um movimento de franquias brasileiras saírem para fora, porque o Brasil cresceu muito, amadureceu também, muitos franqueadores grandes, com negócios que têm realmente diferenciais, e o pessoal está crescendo para fora, vendendo franquia a partir daqui, direto para alguns países aqui da América do Sul, e outros tentando entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos virou uma grande vitrine mundial de negócios, que o Brasil, infelizmente, não é, né? Como é que vocês veem esse movimento? Não sei se vocês têm sentido isso, de franqueadores realmente brasileiros quererem ir para fora, quais os melhores caminhos, entendeu? A resposta de $1 milhão, né? Em dólar mesmo. Em dólar mesmo. Todo mundo quer ganhar em dólar. Esse processo de internalização do franchising, ele é histórico também, né? Então, todas as vezes que os mercados se apertam, eles buscam novos mercados, novas opções. Foi assim que o mercado brasileiro se tornou uma grande opção para o mercado americano, e nos anos 80 estávamos lá trazendo um monte de marcas estrangeiras aqui para o Brasil, com todas as dificuldades, enfim, que o Brasil impunha, que era um país bastante fechado para as marcas estrangeiras, mas era um país, né, de dimensões continentais. Então, essa atração por mercados internacionais sempre acontece quando um mercado está retraído, está precisando... Como o nosso está sofrendo hoje. Como é o caso do Brasil hoje, como já foi no passado também, porque a gente já teve um movimento uma segunda onda, de internacionalização, assim. Exato, e agora ele se repete. Eu acho que ele é muito bacana, muito saudável. É uma segunda onda onde o empresário brasileiro está muito mais preparado, porque o próprio franchising amadureceu e porque a marca deste franqueador brasileiro, ela está consolidada aqui no Brasil. A gente vê que quem está indo para fora são empresas que já têm uma operação consolidada, uma marca consolidada. O que eu acho que... de um caminho ou de outro a gente tem que perceber é que o grande alicerce do franchising, na maior parte dos casos, que é a marca, não necessariamente é conhecida no outro país. Então a gente vai ter que começar do zero. Foi assim quando a Arby's veio dos Estados Unidos para cá. Foi assim... Não deu certo. Que não entrou, ninguém sabia quem era. Lógico. Né? Chicken Filet... Ninguém sabia quem era, o próprio Outback ninguém sabia quem era. Por quê? Porque o próprio Kentucky. Kentucky falamos, claro, sofreu muito. Né? Quantas a gente não viu? Kenny Rogers Roasters, outra, não durou um ano.
Por quê? Porque é mais do que o produto. O franchising está calcado em marca. E as marcas mais fortes, obviamente, elas têm mais possibilidade de expansão. Elas resistem mais quando elas são conhecidas. Exato. Quando você Tem um modelo. desbrava o mercado, você realmente tem que começar do zero em relação à marca. Nem toda marca é conhecida e isso eu me lembro. Você né, consideraria a empresa a expandir inicialmente com unidade própria, por exemplo, Estados Unidos, para depois pensar em franquear? É uma alternativa boa e eu acho que, de novo, o sondagem de mercado. franchising é um canal de Precisa expansão. ser feito. O produto precisa ir, Precisa o ser serviço precisa ir primeiro. Eu preciso conhecer aquele consumidor local, eu preciso entender o hábito de consumo O bom senso para aquele manda. meu produto, aquele meu serviço. Eu preciso entender a concorrência local. O fato de eu ser um franqueador muito bem sucedido no Brasil, agora dando exemplo do pessoal que está indo para fora, não necessariamente eu tenho no exterior o mesmo hábito de consumo, a mesma dinâmica de operação, são países diferentes. E a gente tem essa presunção, e eu vejo isso com muita cautela, porque eu descobri que a gente não fala português, a gente fala brasileiro, então Portugal, mal temos em comum a língua, né? Porque não falamos a mesma língua. É um país com uma outra cultura, com outras dimensões. Então, a facilidade da língua, ela é a mais fácil de transpor. O resto, não, a mesma coisa em Miami. Né? O fato de ter muitos brasileiros vivendo em Miami não tornam Miami mais abrasileirada. Não. Né? E facilitando a nossa vida. Então, são cuidados que a gente tem que ter. A gente não pode presumir que o público brasileiro local vai ser este consumidor padrão. A ideia é chegar no país e expandir de lá para fora. O que a gente além, né? tem visto, e você está comentando isso, é que é um recomeço. Essa É um a palavra recomeço. mais importante. Isso. E eu acho que tem que ter a humildade de entender isso. E eu vejo as marcas que têm dado mais certo aqui no Brasil são as que fazem isso, né? Eu estava conversando outro dia com o Starbucks e eles falaram que eles apanharam muito no Brasil, muito. 5 anos, quer dizer, olha a visão. O McDonald's, e quantos agora, anos demorou para fazer franquia? Demorou uns 10 anos. 10 anos. E agora que eles estão pensando em fazer franquia para frente. Agora. Mas primeiro eles apanharam, até a frase foi muito feliz, ele falou, nós descobrimos agora o jeito de operar no Brasil. Quer dizer, uma empresa daquele tamanho teve a humildade de ficar aprendendo durante 5 anos. A gente tem que lembrar que o nosso sistema tributário é extremamente complexo. É tudo complexo. E que obriga um estrangeiro, os custos. Né? Então, obriga o business plan do sujeito, DRE do cara não para em pé. Se ele for pegar o que ele tem lá e a rentabilidade muda muito. Né? Olha, você tocou num ponto super bacana, porque, de novo, o ovo ou a galinha. Quem que vai fazer esse business plan? Porque o estrangeiro que vem para cá, ele não tem conhecimento do Brasil, nem dessa complexidade. E o brasileiro que está interessado em trazer essa marca não quer investir esse dinheirão para levantar essas informações. Quando ele contrata, por exemplo, uma consultoria, contrata o Paulo César, e o Paulo César fala para ele isto, a verdade, muitas vezes o cara desanima. Quando ele encontra o Starbucks, né? demorou. Você deve viver isso muito. Você tocou no exemplo do Starbucks, eu acho que você foi super feliz. Ele demorou 5 anos de pesquisa antes de decidir vir. Então, assim, tem todo um trabalho. E veio com alguém que conhecia que já conhecia muito profundamente. Teve esse do privilégio. mercado, então, né? O Peter lá. Que Com a também, esposa e tal. novamente, que felicidade você ter um bom parceiro local, você escolher. Exatamente. Né? Não cara é. sério. E lá Não é um foi, mergulho no na escuro. verdade, foi escolhido, porque Maria Luísa Era ela bateu ótimo. lá na porta e não saiu até conseguir trazer Muito legal. Starbucks para o Brasil. Então, tinha essa afinidade e essa coisa de parceria muito grande, né? Essa mensagem que a gente tem passado para os franqueadores brasileiros que ir para fora, principalmente para mercados grandes, pensa a longo prazo, dá o passo pequeno, seja humilde para aprender, porque a gente tem visto aí
saiu no exame outro dia, né? Diversas marcas fortíssimas brasileiras Quebrando a que cara. não foram bem lá fora. A gente fica super triste porque eu acho que não fizeram adequadamente a análise do mercado, e entrar devagarzinho, fazer um teste, adaptar o conceito ao país, para Exatamente. depois você, opa, deu certo, achei o jeito de trabalhar Se nesse mercado. permitir errar, né? É. Se permitir Exatamente. testar, experimentar. De novo, essa experiência É que às vezes a necessária. pessoa quer pular uma etapa para economizar. Ótimo, É. isso. Então, É isso. E esse, barato isso sai é caro. um custo caro, exatamente. Não, e a Então, gente tem visto, nesses anos todos aí, trabalhando franquias internacionais, que aquela ideia antiga, eu vendo uma franquia master, o cara compra e ele vai ser bem sucedido, isso cada Não quer vez dizer nada. mais É. difícil, mais arriscado. A franquia master, aliás, virou assim um alto risco. exato. É o franqueador que tem que tentar entrar ou pegar um desenvolvedor de área, uma coisa menor, para depois, quem sabe, ser um master lá E na aí, frente. Voltando ao início do programa que a gente falava, existem outros modelos, às vezes mais adequados para fazer essa entrada. Joint venture. Né? Então, a gente sempre insiste nisso. Vamos avaliar qual é o negócio, né? Qual a oportunidade de negócio que está se apresentando, porque talvez neste caso específico Exato. a master não é o caminho mais adequado, talvez um contrato de desenvolvimento, uma joint venture, enfim. Lógico. Ir pessoalmente, quantas marcas brasileiras foram pessoalmente, vamos abrir uma subsidiária local e vou começar do zero. E a gente conhece gente que está em Miami, que está em Portugal, que está em Dubai, com a cara e com a coragem, mandando seus melhores, né, representantes aqui para fazer a implantação da marca e da rede com o DNA original. Assim, eu quero alguém da minha equipe lá. Luciana, deixa eu te perguntar, vamos voltar aqui para o Brasil, pé no chão. Logicamente, você vivenciou tantos anos de litígio, as duas, aliás. Eu queria discutir um pouquinho aqui quais os principais litígios que você ainda sente que existe no mercado, né? E como é que o franqueador tem que se preparar para evitar isso, para melhorar, né? O grande problema começa, claro, na seleção do franqueado. Né? Ainda... Todos os problemas nascem aí, porque o franqueador, muitas vezes, naquele afã de expandir com rapidez e fazer caixa, e que Lógico. todos nós sabemos, ele acaba vendendo para a pessoa que, de novo, não está preparada, não conhece o mercado, não está preparada para... não sabe o que é capital de giro, né? Não está preparada para ficar sem ganhar dinheiro um ano, sem tirar dinheiro da loja um ano, ou da operação, seja que negócio for, não é? Então, a grande maioria dos problemas é que o franqueado, quando dá errado, ou quando ele não consegue... Primeiro, ele não tem capital, então ele não aguenta. Então, ele trabalha 6 meses sem tirar dinheiro, ele já começa a dizer, o negócio não deu certo. E aí, ele é atacado por uma coisa que eu chamo de a depressão empresarial. Eu imagino que Isso existe. é uma realidade mesmo. Né? Muita gente investe muito dinheiro. Investe muito dinheiro e pra aí desanima. ele, né? E desanima. Você está certíssimo. E desanima, e ele põe, claro, a culpa, né? Existe, antigamente a gente tem aquela escala, a culpa é do governo, é do shopping, é do franqueador. Agora não. É do franqueador. Primeiro do franqueador, talvez depois do shopping e depois do governo. Agora o governo conseguiu sair de cena. Da linha de frente. Na linha de frente. Então, e por sorte, os tribunais não têm entrado nessa. Os tribunais têm efetivamente reconhecido, muitas vezes, que trata-se de risco do negócio. Não é? O insucesso do franqueado é atribuído pelos tribunais, sim, ao risco do negócio. Ele assumiu um risco. Ele recebeu todas as informações previamente. Por isso que eu digo, coisa que o franqueador tem que cuidar, e muito bem cuidado, é de tentar passar essa cultura da empresa, esse risco do negócio, contar para ele o que pode dar errado antes. Ser transparente. Ser muito transparente. Mas você não acha que tem muito franqueador que realmente tem culpa no cartório? Ah, tem. Inclusive de não conseguir capacitar
alguém que entrou Claro, não tem. sabendo nada, contando com esse know-how do franqueador. Não, ou de não ser claro o suficiente. Claro, Eu sim. acho mais nesse sentido, de não ser claro o suficiente, pela tentação da venda fácil, você Tem não muito é negócio claro o vendido que não suficiente. para em pé. Exatamente, é isso que... Se o cara pagar, Infelizmente- se o cara pagar 100% dos impostos, ele não sobrevive. exatamente. Ou, né, A o orientação dinheiro- do franqueador já é, A você coisa tem que estar é, no o sujeito, simples. ainda mais numa crise. E aí tem aquele outro problema, que é aquela combinação nefasta, que é franqueado novo com shopping novo, negócio novo. Nossa Senhora, É 100% de erro. Não dá certo. Quer dizer, o risco aí triplicou. triplicou. Exatamente. Então, são receitas que não devem ser repetidas. Né? Mas, infelizmente, aí o shopping Ainda vai acontece, atrás do né? franqueador, e o franqueador quer agradar aquela rede, mesmo que o shopping seja novo. E aí, quem ele vai colocar nesse shopping que os franqueados velhos não querem? O franqueado experiente, ó, ele fala, eu vou entrar nesse shopping novo, no lugar que não vou. Aí você está sendo cruel e verdadeira. Aí ele chama aquele Chama o franqueado coitado. novo Aquele que tá querendo sonhou ter uma loja no shopping. Exato, Entendeu? chama. E você vai dizer, o cara comprou porque quis comprar. Sim, mas... Não deveria ter vendido, não deveria ter aberto. No fundo, a gente sabe o que não deveria Os ser grandes feito. litígios que hoje a gente enfrenta geralmente são esses fechamentos antecipados de loja, em que o cara já está ferrado, né? Perdeu tudo que tinha, investiu tudo, fechou a loja, ainda vai ter que pagar a multa do contrato multa de rescisão do contrato de franquia. E Né? o franqueador vai O cobrar. franqueador vai cobrar. E o shopping vai cobrar. Eu não acho correto. Acho que aí tem que Pois é, saber mas dosar, isso vai né? da cabeça, do bom senso de cada um. Porque juridicamente é devido. Lógico. Concorda? O cara assinou. E sob a ótica de muitos franqueadores, ele olha para mim e fala assim, mas espera um pouquinho, eu estava contando com ele pelo prazo do contrato nesse ponto. Se eu tivesse sabido que ele não ia ter ficado, que ele não ficaria até o fim, eu ia vender para outro. Né? Ele está denegrindo a minha marca. Tem todo um raciocínio Né? atrás. Né? Ao mesmo tempo, há casos em que os coitados realmente, você vê, não tem de onde tirar dinheiro para pagar uma multa. Né? Que é esfolar. Outro dia eu tive uma cliente na venda de uma franquia de um cliente, um franqueador, que ela questionou a multa no caso de o negócio fechar por não estar tendo resultados. E eu concordei com ela e falei para o Eu franqueador, tenho alguns clientes que eu também acho que você concordam. deve colocar bem explícito. Se o fechamento foi devido Deveu-se ao insucesso ao comercial. insucesso do negócio, não tem que pagar a multa. Concordo. Não é verdade? Eu acho que é bem razoável, né? O cara já... eu me lembro como franqueador lá da Sapataria do Futuro, quando acontecia isso, eu nunca comprei nada. Pelo amor de Deus, o cara já perdeu o dinheiro dele. Eu acho que aí é o Mas bom tá muito senso. Não o é, que não você é um falou. papel do franqueador, não é ficar coletando multa, mandando notificação, não é esse o papel do franqueador. É fazer o negócio acontecer, dar esse suporte, esse apoio e reconhecer a hora que erra também, porque o franqueador erra também, erra na escolha do ponto, erra na escolha do franqueado, erra, né? E faz parte do risco do negócio dele, franqueador. Que outros pontos aí vocês levantariam de território? A gente quer pegar os pontos que ainda Não concorrência. machucam, não concorrência. A cláusula... Cláusula de não concorrência ainda isso é gera verdade, muita porque eu tenho polêmica. visto muita concorrência. Muita. Aliás, me preocupa isso, porque isso é ruim Péssimo. pro sistema de Tem que franquia. manter a cláusula de não concorrência rígida. Eu acho também. Porque Esse senão acaba é o com a ponto. franquia. E por que tá vendo isso? É o franqueador que é fraco? Na Contrato verdade, mal feito? Às vezes O medo de tomar uma ação ou tá não, tomando às uma vezes o franqueador até libera o sujeito, assim, num acordo e tudo mais, porque fala, esse cara aí sozinho vai morrer, daqui a 3 meses não existe mais. ação. Entendeu? Eu acho um risco altíssimo. Mas eu acho que é uma conjunção de tudo isso. É. Paulo, muitas vezes o franqueador, enfim, ele não tá fez besteira também. ele né? sabe que ele não deu suporte pro cara, é uma maneira de mitigar
É assim, continua ele do libera. jeito. Ele libera e deixa o cara. Agora, em juízo, a gente tem conseguido manter, claro, a concorrência, sem dúvida. Em arbitragem também. Tem conseguido. Sim, Temos. recentemente. E, de novo, o contrato está lá para fazer ser valer respeitado. o que foi combinado. Isso não é uma regra nova, né? Porque isso realmente é perigoso. Eu já vi alguns casos de franqueadores pequenos, porque normalmente o pequeno ele ainda está aprendendo, do franqueado aproveitar ali da situação, da fragilidade e montar uma rede, se tornar um franqueador e ele cresce e o outro fica para trás. Pura verdade. Que eu acho um absurdo. Mas os poucos casos que existiram nessa linha também são isolados e a gente identifica isso. Não é uma regra e não pode prevalecer de jeito nenhum. Senão perde a essência da parceria. Não, e quanto mais não seja, naquele ponto comercial. Que o franqueador ajudou o sujeito a escolher, que criou todo, é o fundo de comércio mesmo. Quer concorrer? Sai daqui. Vai mais pra lá. Vai mais pra lá. É o que eu falo. Vai mais pra lá. Procura outro canto. Procura outro canto. Não vem fazer piquenique na minha sombra. É isso aí. Pronto. Muito bom. Eu acho que esse é um ponto realmente crítico, bem levantado. Que outros pontos ligados à parte, talvez, financeira, de royalties? A gente brinca do efeito Tostines, né? O efeito Tostines, ele continua presente no sistema de franquia, que é justamente essa questão do suporte, né? O franqueado entra na rede achando que vai ter um mínimo, né, de apoio, né, de suporte. E uma das coisas que remunera, né, o franqueador para dar esse suporte são os royalties. E a primeira coisa que o franqueado deixa de pagar quando ele percebe que não há suporte ou que o suporte é fraco. Ou que ele está tendo dificuldade financeira. E na hora do financeiro. Primeiro que ele para de pagar. Ele para de pagar o franqueador, claro. Franqueador. Você sabe bem disso. Exato. Claro. E aí o efeito Tostines do franchise, porque eu não pago royalty porque eu não tenho suporte, então eu não te dou suporte porque eu não paga royalty. O elevador não vai parar no seu andar. É isso. Você vai andar de escada. Subir tudo, 17 andares, a escada. É isso. É isso. Então isso ainda tem um ranço de que o royalty está muito atrelado ao suporte e assim, não é mais. Ao mesmo tempo, não pode achar, principalmente nessa época de digital, que os treinamentos são feitos online, que é tudo virtual, que essa proximidade entre franqueador e franqueado não existe. O suporte não é só digital. Lógico, né? tem que visitar. Tem que ter Tem que dar um treinamento. Esse treinamento mais aproximado. Tem que aproximar a operação do criador sempre, né? Esse DNA precisa... Mas eu acho que ainda tem muito franqueador que dá um treinamento... E larga. Não, extremamente fraco. Superficial. Eu vejo, às vezes, o cara... Quanto tempo é do seu treinamento? 2 dias. 2 dias é suficiente para o cara. Como 2 dias? O cara vai ficar 6 horas, né? Ele almoça, bate papo, né? Depois de 2 dias, ele nem lembra o que o cara falou. Pois é. Então você vem aqui e passa 2, 3 dias na minha loja. Mas esse é o gerente da loja, é o funcionário da loja, não é o franqueado. O franqueado está atrás. Então, eu acho que aí é muita falha de um treinamento superficial. Não, e suporte, então, quando manda a pessoa que não sabe, né, A mais B, não vai fazer suporte de campo, ela vai olhar só a lâmpada queimada. Tem esse, né? Tem. O consultor eu acho que aí é um ponto que fragiliza o franqueador, porque aí é o que você falou. O franqueador fala, poxa, eu já nasci com problema, não tive um bom treinamento, não estou tendo suporte, o resultado não está aparecendo, aí ele... Depois, lógico. E aí que para eu digo, de pagar não tem marca que suporte só isso. Então a marca sozinha também não faz. Se além de tudo eu não tenho nem marca, assim, não tem como ir adiante. E essa questão do royalty nesse ponto eu acho que o sistema de sensível, franchising ele tem uma coisa boa. Ele penaliza rapidamente o franqueador que é despreparado. Não sobrevive. Rapidamente ele é extirpado do mercado. mercado. É extirpado do mercado. É o que a gente chama de voo de galinha. Ele pode vender algumas franquias, mas ele já cai logo ali na frente. Levando muito coitado junto, né? Exatamente. Aí então, dá pena. Tem alguns soldados que vão junto ali. Realmente, mas hoje em dia, quer dizer, nós que começamos lá atrás, vai ver que os franqueadores hoje, quer dizer, o nível de exigência dos franqueados subiu demasiadamente.
Então também tem uma questão de ajuste de expectativa. Sem dúvida. Não é? Porque muitas vezes o franqueado entra querendo mundos e fundos, querendo suporte diário, querendo falar com o dono da empresa todos os dias no telefone, e a gente sabe que isso não vai acontecer. Agora, Então, tem que não vender isso para ele. Eu vou puxar essa sardinha, porque eu e a Luciana trabalhamos muito em conjunto de lados opostos. Né? Às muitas vezes ela vezes. está atuando pelo franqueador, eu pelo franqueado, vice-versa, enfim. E o que a gente percebe é que tanto os advogados, como os consultores, como o pessoal da equipe de apoio do franqueador, passa esses recados, passa essas mensagens. Então eu fico muito tranquila quando eu sei que a Luciana não está do outro lado, porque eu sei que ela está atenta, né? Na parte que ela está cuidando. Né? Seja franqueador, seja franqueado, de novo. Certo é certo em qualquer lugar. Parceria é parceria em qualquer lugar. Então, esse aprendizado também que vem dessa nossa experiência de levar para esses novos franqueadores, olha, o caminho não é muito por aí, é mais, né? Vejam as boas práticas, olha o que o pessoal que está fazendo direito está fazendo, olha, já vi isso acontecer. Né? A gente tem bastante experiência do dia a dia, da operação. Poder trazer isso para o dia a dia dos nossos clientes é um privilégio, porque realmente assim, a gente vai fomentando o conhecimento de novo do que é um mercado saudável. Né? A gente tem que ser um pouco esse guardião do franchise. Né? Eu tomo muito para mim esse papel, também. Acho que a Lu também. Total. A gente leva isso muito a sério. Né? Eu quero que meus clientes se deem muito bem. Exato, não podem fazer besteira. Exato. Então a gente tem que estar lá apoiando essas boas práticas sempre, o tempo todo. Tem mais algum item que vocês sentem que ainda acontece muito, ou ligado a território, ou ligado à parte de fornecimento, de compra mínima? Eu acho que o desafio atual hoje, de fato, é o território. Né? Com essas mudanças de procedimento, de operação, de entregas, de logística e de canal de venda, hoje você determinar a exclusividade ou a preferência de um território físico, sem considerar os territórios digitais, virtuais, online, adjacentes, né? Vazios. E aí os modelos são vários. Né? Há quem comissione o franqueado da loja física em função de vendas do e-commerce naquela região. Quer dizer, são vários os modelos. Tem tudo. A gente tem a Chili Beans tem esse modelo, quer dizer, de percentualmente por região, ela comissiona as vendas da região, ela distribui entre aqueles franqueados da região. Da cidade. Você sabe que comissão que ela faz? Eu não sei exatamente, mas é uma comissão bem relativamente pequena. É pequena, mas não importa. O sujeito tem um gosto de receber aquele dinheirinho no final do mês, ou no final do trimestre, que eles fazem acertos de contas periódicos. É isso. Exatamente. Tem outras redes que o franqueado entrega a compra online. Ele que faz a venda online. O franqueador faz a venda e o franqueado entrega. Faz a venda de verdade, né? Do ponto de vista ele jurídico, entrega o produto e recebe. E recebe e paga a franqueadora por manter o site ativo. Tá? Então é o reverso. A gente tem vários modelos, não necessariamente tem um. Ou seja, a franqueadora mantém o site ativo, recebe o pedido de compra, repassa o pedido lá para o franqueador, porque, de novo, o maior problema do Brasil é a logística. Claro. Quem que vai entregar? Como é que eu online, eu falo muito isso, né? Entro no site do Boticário e compro um batom. Mas aí mudou. O que é legal nisso que vocês estão falando é que o contrato tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito bem feito. E ele tem que imaginar naquele negócio todas as alternativas e nuances de outros canais que ele vai ter e como é que o franqueado vai participar daquilo, vai conviver com aquilo, entendeu? Eu acho que aí o que vocês estão falando é exatamente isso. Então, é muito fácil você pegar um contrato de franquia padrão e falar, é só trocar alimentação por serviço. O que a gente procura trazer para o contrato é justamente qual é a perspectiva daquele franqueador, daquela marca. O que vocês vão fazer? Qual é o seu plano estratégico de expansão para a gente poder adequar isso para aquele mercado, para aquele território, para aquele franqueado. Porque uma hora eles vão se encontrar. 5 anos é muito tempo. 5 anos de contrato é muito tempo. Aliás, falando em prazo de contrato, eu vejo lá nos Estados Unidos contratos de 20 anos, no mínimo
10 anos. Por que o Brasil ainda faz contrato de 3 anos, 5 anos? Eu sou a favor que os contratos tenham 10 anos, no mínimo. Que eu conheça, quer dizer, os contratos mais longos do meu grupo de clientes, então, geralmente os master, claro, né? Que daí tem que ter o prazo de retorno, mas a Quality Lavanderia, por exemplo, tem contrato de 10 anos. Eu acho legal. Você não acha que a gente deveria buscar isso, uma relação de mais longo prazo? Mas eu acho que os próprios franqueadores mais novatos têm essa questão que a Luciana levantou, que é da má escolha do franqueado. Então, se der errado, eu só tenho 2, 3 anos de contrato. Não tem que pensar que vai dar errado. Mas se escolheu errado, Exato. vende a franquia, Claro. revende. Pois tem outras maneiras. Pois é, mas a de gente sair percebe fora. muito isso. 3 anos é pouco. Mas para alguns negócios dá tempo de reverter. E assim, é muito ruim você ir nesse soquinho de 3 Para negócios anos. pequenos, baixo investimento, ainda justifica. Agora, Lógico, negócios grandes, realmente, Agora. pelo menos 5 anos. Pois é. E aí você tem o outro lado da moeda. Tem muitos franqueadores que não se sentem seguros em reter uma relação a tão longo prazo, que para eles 10 anos é longo prazo. Claro. Então ainda tem muito franqueador reticente e resistente a contratos de 10, 20 anos. Mas a relação é muito mais longa que essa. Deveria ser. A gente tá vendo 40 franqueados. anos. Não, passando para a terceira geração, quer isso dizer. aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É muito. Ele dá. Ele não está percebendo isso. Mas, Exatamente. de novo, a gente consegue prever isso de uma forma saudável no contrato, porque às vezes você tem que ter aquela cláusula de respiro que eu falo. Assim, posso respirar? Não sei se eu quero continuar, vamos repassar, vamos continuar. Né? Então o contrato ele tem que ser pensado para aquela situação mesmo. Vamos falar um pouquinho de mediação e arbitragem que vocês também ajudaram a criar lá dentro da BF. Está sendo realmente usado a mediação? Eu quase que não vejo, mas acho que a mediação arbitragem... eu nunca vi, falar a verdade. Então tá certo, eu fui aqui bastante Foi razoável, delicado e falar... eu, por assim, que não tem mediação? Eu não Porque, entendo. na verdade, o que acontece com a mediação? De certa forma, o franqueador, seus advogados, todo mundo já se sente um pouco mediador. Né? Então, eu tenho a impressão que essa etapa de tentativa de conciliação é feita muito dessa forma, ainda não institucionalizada. Exatamente. Né? Então, as pessoas só vão para o litígio, só vão para a arbitragem, porque já é litígio. Entendi. Ainda não tem essa cultura de você profissionalizar a mediação. A mediação como um instrumento de realmente assim, solução. Vamos resolver isto. Mas eu acho que deveria tentar. Eu acho, começar aí. Eu acho que é de muito alguém legal. que possa Como instituto, promover, a mediação exato. é muito bacana. Porque Exato. o custo da arbitragem é alto. Sim, mas a mediação também. A mediação. Mas também? Também, Não porque sabia. a hora- Achei que era mais baixo. Não, porque obviamente vai ser menos custoso, mas vai ser custoso. O que acontece é que a relação já se desgastou a tal ponto que não tem espaço para uma mediação. Então a gente precisa Mas talvez sugerir a para mediação, evitar, exatamente, um momento Que antes. chegasse Um momento antes. nesse ponto. Exato. Mas então, por que alguém não sugere isso para criar uma câmara de mediação? Mas tem. As câmaras tem. existem. Aonde Inclusive. tem a câmara de mediação? O IMAB, o IMAB. é um deles. Esse IMAB eu não conheço. Então, é uma o- câmara importante Olha, de tá vendo, mediação. gente? IMAB. IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. IMAB. 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 Bemudo. Fica onde? IMAB. Onde fica o Eu não IMAB? tenho o Dá endereço. um Aí, Google. gente, com B mudo, IMAB. Bemudo. Eu realmente não sabia. Mas é mais barato do que a arbitragem. Na verdade eles cobram por hora do mediador, né? E muitas vezes a hora do árbitro é mais cara que a hora do mediador. Aí você põe no contrato que primeiro você tenta a mediação, depois a arbitragem. Depois da arbitragem. E você pode tentar a mediação A qualquer tempo momento. todo, a qualquer momento. O que eu digo Mas eu acho bacana, eu acho que se tivesse talvez uma câmara de mediação na franquia dentro da BF, eu acho que, podia usar rapidamente, porque quando a relação,
o litígio é novo, eu acho que fica mais fácil tentar uma mediação o problema rápida. todo é que quando começa, por exemplo, obviamente o árbitro, eu sou árbitra, eu atuo como árbitra. Quando eu inicio a arbitragem, eu tento sempre perguntar, mas geralmente o desgaste é tão grande, já chegou aquele momento, então a pessoa não está com cabeça. Não, aí já entra Entendeu? no litígio mesmo. É bem por aí. Bom, gente, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria agradecer imensamente. Passou vocês muito terem rápido. vindo. Pois Se deixar, né? Vamos Você sabe que fazer essas mais- duas aqui, Vamos fazer uma continuação, porque Nós duas falando o sem assunto parar. é tão legal, É. é tão bacana e eu queria agradecer muito por tudo que vocês fizeram pelo franchise aí no Brasil e o pessoal que está nos assistindo pode consultar as duas, Claro. que são das melhores advogadas de franquia e de negócios no mercado. Obrigado por vocês terem Obrigada vindo, a gente. você. muito obrigada. Convite, Eu obrigada, adorei pessoal. estar aqui com você, Paulo. Gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquia. Muito obrigado. Obrigada.